Então, pessoal, boa noite novamente, dando continuidade à aula de ontem, sem trocadilhos, claro. A gente vai provar hoje, a gente vai falar de continuidade de funções trigonométricas, né? É simples, é só usar uma desigualdade que tem uma interpretação geométrica, bem simples, e usar e fazer uso daquelas de uma identidade trigonométrica, tá? E no final a gente vai provar o teorema, o limite fundamental do seno de x sobre x, tá? Então vamos lá. O primeiro resultado que a gente vai fazer, o objetivo de hoje é o seguinte: provar a continuidade das funções trigonométricas, tá? E provar que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Tá? A gente vai provar essas duas coisas. Para provar a continuidade, na verdade a gente vai provar a continuidade do cosseno, tá? A do seno é similar. Eu vou desistir de fazer a do cosseno, porque a gente vai precisar da do cosseno para provar isso aqui. E a do seno, o Guidorizzi faz. Então, vou fazer um aqui. O Guidorizzi faz o seno e diz se o cosseno é similar. Então, vou fazer a do cosseno e o seno vocês veem no Guidorizzi. Então, ok? Então, vou começar com um lema que diz o seguinte: é que o seno de x em módulo é menor ou igual ao módulo de x. Isso equivale para todo x real. Tá? Ok? Como é que a gente prova isso? Bom, pessoal, observe, a gente vai dividir em casos, tá? Então, a demonstração é a seguinte: se o x for igual a zero, ok. Por quê? Porque você tem seno de zero, que é zero, zero é menor ou igual a zero. Você teria seno de zero, isso aqui é zero, que é menor ou igual ao módulo de zero, que é zero. Então, se o x for zero, ok. O outro caso é se o módulo de x for maior que π sobre 2. Então, vale o seguinte, pessoal. Então, é verdade. Por que isso é verdade? Porque, neste caso, você vai ter o seguinte: o módulo do seno de x, isso aqui é sempre menor ou igual a 1. A gente sabe que o seno é sempre menor ou igual a 1. Só que π sobre 2 é maior que 1. E π sobre 2 eu estou supondo que é menor que o módulo de x. Portanto, se o x for zero, o resultado vale. Se o x em um módulo for maior que π sobre 2, também vale uma desigualdade desse tipo. Ok? Então agora, a gente vai supor que o x está entre 0 e π sobre 2. Ok? Tudo bem. Então, pessoal, a gente vai precisar do seguinte, tá? Eu vou fazer aqui. Deixa eu tentar fazer aqui minimamente. Imagina que você tem um ciclo trigonométrico. Ok?
Esse aqui tem raio 1. Aí você pega aqui um ponto P. Aí você pega aqui um ponto P. E aqui um certo ponto A. Então, pessoal, aí você pega o pé da perpendicular. O eixo X passando por P. Ok? Observe, pessoal, que esse segmento aqui, PQ, o comprimento dele, isso aqui é exatamente o seno de X. Por quê? Lembra que, quando você está aqui no ciclo trigonométrico, a coordenada X, que é essa distância aqui, representa o cosseno, e essa aqui representa o seno. Só que aqui, se você pegar aqui a projeção do P nesse eixo nesse, esse tamanho aqui é o seno. Deve ter feito maior, mas tudo bem. Então, PQ é seno. Agora, observe o seguinte, pessoal. Você tem aqui esse arco aqui, esse arco aqui PA. A medida desse arco, pessoal, a medida de PA é exatamente X. Por quê? A medida desse arco corresponde a esse ângulo aqui, ó. Ok? Certo? Então, PA, esse arco PA aqui, é X. Então, ó, vou pegar só esse pedaço aqui e vou desenhar maior aqui do lado, tá? Então, eu estou aqui, ó. Aqui a origem. Aí você tem aqui o ponto P. Você tem um arco de círculo aqui. Aqui você tem um ponto A e aqui você tem o ponto Q. Observe, pessoal, que isso aqui... Então, essa medida aqui, ó, de PAQ, mede seno X. E essa medida aqui é X. Só, pessoal, que observe o seguinte, ó. Esse segmento aqui, que mede seno X, ele é menor do que esse arco aqui. Então, você tem que... Esse segmento PQ, a medida dele é menor do que a medida do arco PA. Só que a medida do arco PA é X e a medida do arco PQ é seno X. Que era o que a gente queria provar. A gente queria mostrar que seno X é menor ou igual a X. Ok? Tá faltando só o quê? Tá faltando o caso em que o x está entre menos π sobre 2 e que é menor ou igual, tá? Menor ou igual, menor que zero. Só que esse caso aqui, pessoal, ele decorre desse aqui por conta dessa dessa identidade aqui. A gente sabe que o seno é uma função ímpar. Portanto, o seno de menos x é menos seno de x. O seno é uma função ímpar. Ok? Deixa eu ver. Então, observe o seguinte. Daqui decorre o seguinte, que seno de menos x é igual a menos seno x, que é maior ou igual a menos x. Ok? Isso prova a segunda parte. E é só você usar essa identidade para concluir. Então, ó, juntando tudo, se o x for zero, se o módulo dele for maior que π sobre 2, e aqui a gente provou que se o módulo dele for menor que π sobre 2. Portanto,
vale que o módulo do seno de x, o módulo para todo x real. E por que a gente fez esse lema? Porque a gente vai precisar desse lema para provar que a função cosseno é contínua. Como é que a gente faz isso? Então, aqui na proposição, aqui, cosseno x é contínuo para todo x real. Como é que a gente faz isso aqui? Bom, a função cosseno está definida na reta toda, então não tem problema. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que provar devemos mostrar ela ser contínua em todo ponto, quer dizer o seguinte, quer dizer que o limite do cosseno de x, quando x tende a x0, é o cosseno de x0. Para qualquer x0, você escolher os reais. Ok? Então, vamos provar isso aqui. Só que o que é que significa isso aqui, pessoal? O que é que significa provar que esse limite é esse aí? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que mostrar que para todo epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que se x menos x0 é menor que delta, isso implica que o módulo de cosseno x menos cosseno de x0 é menor que epsilon. Ok? Aqui, pessoal, a gente tem que usar a seguinte desigualdade, tá? Vou anotar aqui. A gente vai usar o seguinte, que o módulo cosseno de x menos cosseno de x0, esse módulo, pessoal, ele é menor ou igual a 2 vezes módulo seno de x menos x0 sobre 2, módulo do seno de x mais x0 sobre 2. Aqui é só você desenvolver esses dois termos e você... Aqui, só uma observação. Aqui aparece uma desigualdade porque tem um módulo, tá? Lá no Guidorize, eu não lembro se ele indica qual é a... Mas aqui é só usar seno e cosseno da soma e da diferença de arcos, tá? E aí você chega a expressão desse tipo. Então esse aqui a gente vai usar. Não vou provar isso aqui para vocês. Esse aqui foi como exercício para vocês provarem. Agora vamos usar o lema. O que é que o lema diz? Aliás, esse aqui é menor ou igual a 2 vezes o módulo de seno de x menos x0 sobre 2. Por quê? Porque esse camarada aqui, ó, é menor ou igual a 1. Como esse camarada é menor ou igual a 1, isso vezes isso é menor ou igual a isso. Ok? Bom. E agora a gente vai usar o lema. O que é que o lema diz? Diz que o módulo do seno, esse aqui é menor ou igual a 2 vezes, o módulo do seno de x é menor ou igual ao módulo de x. Então, pelo lema, esse aqui, o 2 repete, esse módulo aqui é menor ou igual que o módulo do que está dentro. É x menos x0 sobre 2. Esse 2 cancela, fica só o módulo de x menos. Fica o módulo de x menos x0. Só. Ok? Então, ó, cosseno de x menos o cosseno de x0 é menor ou igual que o módulo de x menos x0.
Agora vamos escolher o... Então, ó, dado epsilon, escolha o delta menor ou igual a epsilon. A nossa escolha do delta vai ser menor ou igual a epsilon. Daí a gente tem o seguinte. Se o módulo de x menos x0 é menor que delta, isso implica que o módulo do cosseno de x menos cosseno de x0, isso aqui é menor ou igual. A gente acabou de provar que o módulo de x menos x0 é menor que delta, que a gente está tomando menor ou igual a epsilon. Então, se isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Então, a gente provou o quê? Que dado um epsilon, existe um delta, que só depende do epsilon, de tal forma que isso implica isso. Se isso é verdade, isso aqui também é verdade. Okay? Ou seja, a gente provou que o limite de cosseno x, quando o x tende a x0, é igual a cosseno x0. Ou seja, isto é, cosseno de x ela é contínua em x0. Só que a gente pegou um x0 qualquer, portanto, pela observação que a gente fez ontem, né, a gente pegou um cara qualquer do domínio e mostrou que ela é contínua nesse ponto. Portanto, de onde cosseno x é contínuo em R. Ok? Lembrando, tem essa prova no guidorismo, mas ele faz para o seno. Mas é a mesma coisa, tá? A prova é basicamente a mesma. O que é que vai mudar do guidorize? No guidorize muda que aqui é seno x menos x0, aqui é cosseno de x mais x0, se não me engano. Tá? Mas é praticamente a mesma prova. O argumento aqui, quando a prova desse resultado aqui para o seno, ou seja, para provar que o seno é contínuo, você faz a mesma coisa. Você calcula o seno de x menos seno de x0, aí vai aparecer uma desigualdade desse tipo aqui. É seno de x menos x0 sobre 2, e aqui seria cosseno de x mais x0 sobre 2. E aí, como o cosseno também é menor ou igual a 1, aí o argumento é o mesmo, tá? Não tem muito segredo, ok? Então, pessoal, uma consequência, aí, outra proposição, eu vou só enunciar, eu acabei de comentar que é a mesma coisa, é que seno de x é contínuo em R. E a demonstração é a mesma que a gente fez aqui, para esse caso. A diferença é que aqui vai aparecer, em vez de seno, vai ser cosseno de x mais x0 sobre 2, se não me falha a memória. Módulo. Só que esse camarada aqui também é menor ou igual a 1 e o resto do argumento é igual. Okay? Então, de posse dessa informação de que o seno e o cosseno são contínuas, então segue da continuidade de seno e cosseno, que, por exemplo, a tangente de x, que é seno sobre cosseno, é contínua. Ok? Aqui, claro, a gente está usando aquele resultado de ontem, né, que o quociente de funções contínuas é contínuo. Da mesma forma, a função secante, que é 1 sobre cosseno, contínuo.
Da mesma forma, cossecante, que é 1 sobre o seno, é contínuo. E também que a cotangente, que é 1 sobre tangente, contínuo. Ok? Aqui eu estou usando aquele resultado de ontem, né, que o quociente de funções contínuas é contínuo. A gente provou que o cosseno e o seno são contínuos, a gente já sabe que uma função constante é contínua, portanto, todas essas funções trigonométricas são contínuas. A observação a ser feita é que no caso da tangente, observe que a função tangente ela não está definida na reta toda, né? A função tangente ela não está definida nos múltiplos inteiros de π sobre 2, porque o cosseno se anula em π sobre 2. Se você lembrar o gráfico da função tangente, eu fiz ontem, mas vou fazer de novo aqui. Então, tangente você tem que menos π sobre 2, aqui é π sobre 2, então você tem aqui a gente não falou ainda de assíntota, você tem aqui uma assíntota da função tangente, ela é uma coisa assim, o gráfico dela é uma coisa assim. Aí de π sobre 2 até 3π sobre 2, tá? Faz uma coisa assim também. Aí 5π sobre 2, o gráfico da função aqui de menos 3π sobre 2, o gráfico da função tangente se repete. Tá? Ela é contínua onde ela está definida. Tá? Nos múltiplos de π sobre 2 ela não está definida porque é onde o cosseno se anula. Ok? E, finalmente, como eu tinha falado, deixa eu fazer em outra. Agora vamos provar o limite trigonométrico fundamental, que é, agora, vamos provar que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Observe que não dá para calcular esse limite direto. Por que que não dá? Porque o x, quando o x vai para zero, o denominador se anula. E a gente não pode dividir por zero. Tá? Esse limite aqui, se o x não fosse para x0, fosse para qualquer outro número, né, se, digamos, isso aqui, por exemplo, o limite quando o x tende a π, de seno de x sobre x, é seno de π sobre π. No caso aqui é zero, né? Seno de π é zero. Mas não tem problema, porque π não é zero. O problema aqui nesse limite, o limite dessa função aqui, é exatamente no zero. Em qualquer outro ponto, esse aqui não tem problema. Porque o denominador só se anula no zero. Então a gente tem que dar um jeito um jeito de calcular esse limite. E para calcular esse limite, a gente vai usar o teorema do confronto. Para isso, pessoal, a gente vai usar a seguinte desigualdade. 0 é menor ou igual a seno de x, que é menor que x, que é menor que tangente de x. Não é para todo x, tá? Esse x aqui tem um certo intervalo onde vale isso aqui. Por que isso aqui é verdade? Vamos lá para o ciclo trigonométrico de novo. Vou tentar fazer. Vou fazer um pouquinho maior dessa vez. Você pega aqui um ponto P.
Você marca aqui um ponto A, esse ponto A aqui. E aqui você pega a projeção do ponto P. Deixa eu ver isso aqui de quê. Então, observe que esse segmento PQ tem esse mesmo comprimento aqui. Bom, aqui você pega, se você ligar a origem a P, isso aqui dá um certo ângulo, vou chamar de X. E a gente já sabe que o comprimento aqui de PQ é seno de X. Você pega essa reta aqui vertical, passando por esse ponto A aqui. Esse círculo aqui tem raio 1, tá? É o círculo trigonométrico mesmo. A gente conhece. Então, esse camarada vai tocar, se você prolongar essa reta aqui, que passa pelo ponto, pela origem, pelo ponto O e pelo ponto P, ela vai tocar essa reta aqui em um certo ponto S. Então, pessoal, considere o triângulo OPA. O triângulo OPA é esse aqui. Ó. Vou fazer ele aqui de verde. O triângulo OPA é esse aqui. Ó. Observe que você tem o triângulo OPA, você tem aqui um setor circular, que eu vou denotar assim, L, PA. Esse LPA aqui, esse setor circular aqui, ó. Seria isso aqui. E considero o triângulo OSA. Triângulo OSA é esse triângulo maior aqui, ó. Vendo aqui. Então, o que é que a gente tem? Vou fazer aqui o desenho de novo. A gente tem aqui um triângulo. Isso ficou muito... A gente tem aqui um triângulo OPA. Aí a gente tem aqui o setor circular. Vou fazer. Então a gente tem que... Aí você tem um triângulo aqui. E você tem um setor circular. Então observe, pessoal, que a área do triângulo OPA, que é esse triângulo aqui, é menor do que a área do setor circular, porque a área do setor circular, ó, é o triângulo OPA mais esse pedacinho aqui, ó. PA. Por sua vez, a área do setor LPA, a área desse setor circular aqui, é menor que a área do triângulo OSA. Ok? Só que vamos ver quem é que é a área do triângulo. Quem é que é essa área aqui? A área do triângulo OPA. Bom, a gente sabe que a fórmula da área de um triângulo é a base vezes a altura. Só, pessoal, que no triângulo OPA, a base dele é o segmento OA vezes a altura dele. A altura dele é dada pelo segmento PQ. Só que PQ a gente sabe que vale seno x. Base vezes a altura dividido por 2. Só que eu estou supondo que esse círculo aqui tem raio 1. OA é o raio desse círculo. Só que eu estou supondo que ele tem raio 1. Então, assim.
Esse círculo aqui tem raio 1. Então, a área do triângulo OPA é simplesmente seno de x sobre 2. Analogamente, a área do triângulo OSA ela é base vezes altura sobre 2. Quem é que é a base? OA. E essa altura aqui, pessoal, se vocês lembrarem da trigonometria, o valor dessa altura aqui é exatamente a tangente de x. Tá? Se vocês não sabem ou não lembram desse fato, eu sugiro procurar um livro de trigonometria. Mas quando você tem aqui o círculo trigonométrico, você marca um ponto no círculo. A coordenada x dele dá o cosseno desse ângulo. Aí você pega esse segmento aqui, OP, vê o ângulo que ele faz com o eixo OX. A coordenada x dele dá o cosseno, a coordenada y dá o seno. E quando você prolonga esse segmento até atingir essa reta vertical, passando por esse ponto A aqui, essa reta tangente aqui ao círculo trigonométrico, o valor desse segmento aqui é exatamente a tangente. Então, no caso do triângulo OSA, a base é OA, a altura é tangente de x dividido por 2. Só que a gente está supondo que OA vale 1. Então, isso aqui é só tangente de x sobre 2. Falta agora a área do setor circular. Ora, pessoal, mas a área do setor circular é simples, né? A gente sabe, a gente vai achar uma expressão para a área do setor circular em termos do ângulo, tá? E do raio. Tá? A gente sabe o seguinte, a gente sabe que se o ângulo é 2π radianos, isso corresponde à volta completa do círculo. A gente sabe que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, se você tem um ângulo x, isso vai corresponder a uma certa área A, que eu não sei quanto é. Né? Um ângulo de 2π radianos corresponde a uma área πr ao quadrado. Um ângulo de x radianos corresponde a uma certa área A. Se você fizer aqui, multiplicação cruzada aqui, você tem que a área do setor circular vai ser x vezes πr ao quadrado dividido por 2π. Fica 2π vezes a é igual a xπr ao quadrado. O 2π estava aqui, estava multiplicando, passa dividindo, fica isso aqui. E você pode cancelar aqui π. Então, a área do setor circular de ângulo x é x r ao quadrado dividido por 2. Só que a gente está supondo que o nosso raio... Isso aqui, pessoal, essa fórmula aqui, essa expressão vale para um círculo de qualquer raio. Tá? Só que a gente está supondo que o raio do círculo é 1. Portanto, no nosso caso, isso aqui se reduz simplesmente a x sobre 2. Então, agora vamos substituir aqui. Ó. A gente sabe que a área do OPA, a área do triângulo OPA é quanto? Seno de x sobre 2. Então, isso aqui fica seno de x sobre 2. É menor que a área do setor circular, que a gente acabou de calcular, é x sobre 2. Isso é menor que a área do triângulo OSA. E o triângulo OSA tem área tangente de x sobre 2. Se você multiplicar por 2, você vai ter a seguinte desigualdade. Bom, é claro que isso aqui, como é uma área, obviamente isso aqui é maior que zero. Esse aqui é zero. Então, se você multiplicar todo mundo aqui por 2, a desigualdade permanece. Então, você vai ter que zero é menor que seno de x, que é menor que x, que é menor que tangente de x.
que era a desigualdade que eu tinha dito que valia aqui. E a gente vai usar agora essa desigualdade para provar isso daqui. Como é que a gente faz? Bom, pessoal, observe o seguinte. Eu quero calcular esse limite aqui. Então a gente pode supor, sem perda de generalidade, como o x está tendendo a zero, a gente pode supor que o módulo dele é menor ou igual a π sobre 2. Tá? Porque como ele está tendendo a zero, se ele está se aproximando de zero, ele vai ter que ser menor que... Se ele fosse sempre maior que π sobre 2, ele não poderia se aproximar de zero. Ok? E, como é o limite, o x é sempre positivo, o módulo dele é sempre estritamente positivo e menor ou igual a π sobre 2. Estritamente menor, na verdade. Eu vou pedir que ele seja estritamente menor. Nesse caso aqui, pessoal, se a gente está trabalhando com x nesse intervalo, significa que o seno de x é positivo, né? Que observe que essa desigualdade equivale se o x está aqui no primeiro quadrante, ó. Se o x é maior que zero e menor que π sobre 2. Tá? Essa desigualdade aqui é verdadeira, eu não coloquei aqui, mas o x tem que ser maior que zero e menor que π sobre 2. A gente está trabalhando aqui, ó, a gente obteve essa desigualdade trabalhando aqui no primeiro quadrante. Então, isso é positivo, tá? Então, a gente vai pegar essa desigualdade aqui, ó, zero menor que seno x, menor que x, menor tangente x. Como o seno é positivo, eu vou dividir todo mundo por seno. Se eu divido essa desigualdade por seno, como ele é positivo, a ordem das desigualdades permanece. Então eu vou ter que zero é menor. Seno dividido por seno vai dar 1. Vai ser menor que x sobre seno x. Vai ser menor. Se você fizer aqui tangente de x dividido por seno x, pessoal, isso aqui dá tangente é seno x sobre cosseno x. Tudo isso aqui dividido por seno x. Tá? Bom, esse aqui é uma divisão de frações. A gente repete a primeira. E aqui é seno dividido por 1, né? Multiplica pelo inverso da segunda. Você cancela, fica só 1 sobre cosseno x. Então aqui, quando eu divido o tangente pelo seno, vai dar 1 sobre cosseno x. E essas desigualdades aqui, pessoal, são equivalentes a seno de x sobre x. Ó, aqui você tem o seguinte, ó. Se 1 é menor que x sobre seno de x, significa dizer que o seno de x sobre x é menor que 1 e maior que cosseno de x. Então, seno de x sobre x é maior que cosseno. Ok? Essa desigualdade aqui é equivalente a essa. E agora a gente vai aplicar o teorema do confronto para essas desigualdades aqui. Por que eu posso aplicar? A gente sabe que o cosseno é uma função contínua. Então, o limite, quando o x tende a zero de cosseno de x, é cosseno de zero, e o cosseno de zero é 1. E o limite de 1, quando o x tende a zero, também é 1. Então, ó, essa função aqui, quando o x tende a zero, tem limite 1, e essa daqui também. Portanto, aplicando o teorema do confronto, ou do sanduíche, né? Você tem
você vai ter que 1 é igual ao limite quando x tende a zero de cosseno de x, que é menor ou igual que o limite de seno x sobre x tende a zero, que é menor ou igual ao limite quando x tende a zero de 1, que é 1. Não, tá? Ou seja, o limite do seno de x é menor ou igual a 1 e maior ou igual a 1. Portanto, na verdade, escrevi isso aqui, preciso estudar. Desculpem. Na verdade, é só o seguinte, ó. Essa função aqui tem limite 1, quando x tende a zero. Essa aqui tem limite 1, quando x tende a zero. Portanto, pelo teorema do confronto, você tem que o limite de seno x sobre x, quando x tende a zero. Bom, que era o que a gente queria provar. Ok? Nada demais. Essa conta, vocês vão achar, está feito no Guidoriz e no Leitold, tá? Nesses dois livros eu sei que está feita. Se você for pro livro do Stewart, ele não faz, pelo menos eu não vi. Dei uma olhada rapidamente, não vi. Ok? Então é isso, pessoal. O que tinha para falar para vocês hoje era isso, tá? Tem mais uma coisa para a gente encerrar, que é o seguinte. Deixa eu anotar aqui direitinho o enunciado para eu não falar bobagem. Só um minuto. Que é o teorema do valor intermediário, tá? O que é que diz o teorema do valor? O teorema do valor intermediário diz que se uma função é contínua, ela vai assumir todos os valores entre o máximo e o mínimo dela, tá? Se você tem uma função contínua, o enunciado é o seguinte: se você tem uma função contínua no intervalo fechado, aqui o teorema do valor intermediário. Diz o seguinte: você tem uma função f definida no intervalo fechado AB em R, contínuo. Você supõe que o f de A é diferente do f de B. Você pode supor, sem perder generalidade, você pode supor que o f de A, como eles são diferentes, um é menor que o outro. Você pode supor que o f de A é menor que o f de B. Ok? Então, o que é que diz o teorema? O teorema diz o seguinte: que para todo número k entre f de A e f de B, deixa eu... Tá aqui. Para todo k pertencente ao intervalo f de A e f de B, existe um C no intervalo AB, tal que f de C é igual a k. Ou seja, está dizendo o seguinte, pessoal: se você tem aqui uma função, aqui o A, aqui o B. Então você tem aqui o gráfico da sua função, sei lá, qualquer coisa aqui. Aqui o f de A,
E aqui o f de b. Sim. Aqui f de a. E aqui o f de b. O que o resultado, o que o teorema do valor intermediário está dizendo, pessoal, é o seguinte. Se você pegar qualquer camarada aqui, em C, qualquer K entre f de A e f de B, você consegue achar um sujeito aqui, um C, da forma que f de C é igual a K. Okay? Ou seja, o que o resultado está dizendo é que uma função contínua definida no intervalo fechado assume todos os valores possíveis entre o valor mínimo e o valor máximo da função. Tá? É isso que o teorema do valor intermediário diz. Que toda função contínua, a gente vai provar isso depois, que se for uma função contínua, ela tem ela tem um mínimo, e esse mínimo é efetivamente atingido, e tem um máximo que também é efetivamente atingido. Então, entre o mínimo e o máximo, ela passa por todos os valores. Entre esses dois. Entre o valor mínimo e o máximo, ela passa por todos. Ela não salta nenhum. Tá? A demonstração do resultado requer conceitos que a gente não vai ver aqui. Tá? O conceito de supremo, de um conjunto. Não cabe no curso de cálculo falar desses conceitos. Isso é para um curso de análise. Tá? Então, não vou fazer a prova para vocês, mas fica registrado o resultado, a gente vai usar depois. Né? Okay? Funções contínuas definidas em conjuntos intervalos fechados, elas têm essa propriedade de sempre ter mínimo e ter máximo e ser efetivamente atingido. Esses problemas de mínimo e máximo, de uma função atingir mínimo ou máximo, são muito, muito importantes. Tá? Você trabalhar com esse tipo, saber trabalhar com esse tipo de coisa. Ok? Vou interromper agora o compartilhamento e a gravação. Ok?